pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen, professora de Biologia, e hoje eu tô aqui no laboratório, onde fica o nosso microscópio remoto, para mostrar para vocês como que funciona a preparação de uma lâmina histológica. E para isso eu vou contar com a ajuda da professora Cristina Pontes, que vai mostrar pra gente todo esse processo de preparação de uma lâmina, todas as etapas. Isso mesmo, pessoal, aquela lâmina que a gente coloca no microscópio óptico para visualizar diversas estruturas. Vamos lá? Acompanhe aí! Olá, meu nome é professora Cristina Vicente e eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de preparação de lâminas para microscopia. A primeira coisa que você tem que fazer para fazer uma microscopia é obter um tecido. Esse tecido ele pode ser obtido de células vegetais, de tecido vegetal ou animal, e ele deve ser fixado ou preservado para a posterior análise em microscopia. Existem duas formas de preservação desse tecido. A primeira é utilizando um agente fixador que chama-se formol, onde você bota o seu tecido num tubo, certo? E coloca o formol durante 24 horas, e após esse tempo, o seu tecido ele está preservado, manteve as estruturas adequadas, e ele pode ser então retirado do formol e mantido em álcool durante vários anos até que você queira emblocá-lo, isto é, colocá-lo num suporte mais duro para que ele possa ser cortado para a microscopia. O segundo passo que é importante, depois da preparação e a obtenção da amostra, é a preparação para o corte. Por que você precisa fazer um corte histológico? Porque normalmente você vai usar uma microscopia que nós chamamos de microscopia óptica. Nessa microscopia, a luz que passa do microscópio é preciso atravessar o tecido para que você seja capaz de visualizar as estruturas desse tecido. E existem duas formas de você fixar ou emblocar o seu tecido, ou botar num bloco mais rígido. Uma é colocando em parafina, que é uma espécie de cera de vela, certo? E que quando você coloca o seu tecido naquela cera, aquele tecido ele fica então preservado e rígido e permite com que você faça cortes histológicos bastante finos, que podem ser até de 5 micrômetros. Uma outra maneira que você pode cortar é utilizando um aparelho como esse aqui, que é o chamado creostato. O creostato ele é um aparelho que ele utiliza amostras que não podem ser fixadas em formol, porque perderiam a sua atividade biológica, ou suas proteínas, ou seus componentes celulares seriam destruídos pela fixação. Para congelar a sua amostra, você usa um agente de congelamento, que é líquido a temperatura ambiente, e quando entra em contato com uma temperatura muito fria, como a gente tem aqui, menos 18 graus, ele imediatamente congela, formando um bloco que pode ser utilizado então para o corte histológico. Você pode usar um suporte, certo? E colocar sua amostra dentro deste suporte e botar o agente de congelamento aqui dentro e colocá-lo dentro do criostato e esperar com que ele congele totalmente para preparar o corte histológico. O terceiro passo seria o próprio corte. O corte histológico, normalmente ele é muito fino. Os maiores, os mais espessos cortes histológicos são cerca de 10 micrômetros de diâmetro, certo? De espessura. E como esse corte histológico é feito? O criostato, você colocou o seu corte histológico, sua amostra está congelada aqui nesse corte histológico, e aqui você tem uma lâmina muito afiada, e essa lâmina muito afiada me permite cortar a minha amostra em pedaços muito finos. Como a gente faz isso? Do lado aqui do microscópio, eu tenho uma alavanca, certo? Esta alavanca, ela sobe e desce a minha amostra, permitindo com que então eu faça um corte histológico. E eu consigo diversos cortes histológicos ao longo do meu tecido. O passo número 4 é pegar esse corte histológico que eu fiz e colocá-lo numa lâmina de microscópio. Quando você colocar essa lâmina na frente da sua amostra congelada, ela vai atrair a sua amostra e vai ser colocada na lâmina. Preparada a lâmina, esta lâmina ela pode ser
armazenada num congelador, num freezer abaixo de menos 20 graus, ou pode ser imediatamente processada para análise de microscopia. Para que a gente possa analisar as nossas amostras em microscopia, é necessário utilizar um corante histológico. Os corantes histológicos, eles vão corar as nossas amostras e nos permitir identificar diversas seções do tecido, o núcleo, o citoplasma, algumas organelas, dependendo do microscópio que você estiver trabalhando. Uma vez feito o nosso corte histológico, a gente pode passar para o processo de coloração. No processo de coloração, ele tem um estágio onde você vai colocar sua amostra no suporte e colocar esta amostra no corante. Um dos corantes mais utilizados é um corante chamado de hematoxilina. A hematoxilina é um corante que cora o núcleo das células de roxo ou vermelho arroxeado. Uma vez dado o tempo, a amostra é retirada do corante e o excesso de corante é lavado com água, certo? Uma vez lavado com água, a minha amostra, a lâmina vai passar para o seu último estágio de preparação. O último estágio de preparação da lâmina é o estágio que a gente chama de desidratação e montagem. Uma lâmina corada com agente histológico, ela precisa ser desidratada, isto é, todo o excesso de água tem que ser retirado na lâmina para que a gente possa colar uma lamínula pequenininha em cima dela. Esse processo de desidratação é feito da seguinte maneira: você vai pegar a sua amostra e passar no mínimo por 3 concentrações diferentes de álcool. Você passa por álcool 50%, álcool 70%, álcool 100%, e depois dessa passagem de álcools, você vai passar por um agente chamado xilol. Passado pelo xilol, a sua amostra vai estar seca e pronta para que você colhe uma lamínula, que é uma lâmina de microscópio, uma lâmina bem fininha de vidro, que vai ser posta em cima da lâmina. Colocada essa lâmina em cima da amostra, a sua lâmina vai estar pronta para ser analisada no microscópio. Uma vez preparada a lâmina, nós vamos pegar essa lâmina e analisá-la no microscópio. Esse é um microscópio óptico. A sua amostra vai ser colocada sobre a platina do microscópio e você vai ter passagem de luz através do microscópio e vai poder então analisar ou verificar as suas amostras como ficaram coradas ou analisar o seu tecido. Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor para vocês, bom para vocês e bons estudos nessa vida de biologia celular.